Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem navegar pelo caos da vida sem se abalar, enquanto outras desmoronam ao primeiro problema? Vivemos em um mundo onde a emoção reina soberana, onde tudo é uma reação, onde muitos são escravos dos próprios sentimentos e acabam destruindo suas próprias vidas porque não sabem controlar o que se passa dentro deles. Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores de Roma, escreveu sobre isso enquanto enfrentava guerras, traições e até sua própria mortalidade. Embora fosse o homem mais poderoso do mundo, ele entendeu algo que poucos hoje compreendem. Quem domina as emoções, domina a própria realidade. Mas o inverso também é verdade. Aqueles que não aprendem essas regras acabam perdendo tudo: a paz, os relacionamentos, as oportunidades e até a sanidade. É por isso que este vídeo é um aviso, quase um alerta, porque o que você está prestes a aprender aqui pode mudar completamente como você reage à vida, ou confirmar por que ela parece estar te derrotando. Então fique até o fim, porque as 12 regras que você está prestes a descobrir hoje não são apenas sobre ser imperturbável. São sobre ser livre. Marco Aurélio acreditava que o verdadeiro poder de uma pessoa reside naquilo que ela é capaz de dominar dentro de si. Ele disse que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase, por si só, já revela o que separa os fortes dos fracos, os sensatos dos impulsivos, os sábios daqueles que vivem no sofrimento. Controlar a própria mente é o primeiro passo para triunfar em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, barulhento e emocionalmente instável. Pense em como vivemos hoje. As pessoas reagem a tudo. Um simples comentário nas redes sociais é o suficiente para iniciar discussões, cancelamentos e dias inteiros de esgotamento emocional. Muitos gastam mais tempo tentando mudar o que está fora do seu controle do que cultivando o que realmente importa, seu próprio estado interior. Marco Aurélio aprendeu essa lição em meio ao caos do Império Romano, enfrentando traições no Senado, guerras sangrentas e doenças que mataram milhares. Mesmo assim, ele escrevia para si mesmo, lembrando-se de que o domínio da mente é o único território verdadeiramente inviolável. Quando ele disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, ele estava mostrando um caminho para qualquer um que se sente refém das circunstâncias. Controlar o que você sente não é ignorar a dor, mas aprender a não reagir a ela como um fantoche. Imagine alguém enfrentando uma demissão inesperada. A maioria se desespera, sente-se humilhada, revolta-se e afunda na culpa ou no medo. A pessoa imperturbável, no entanto, observa o evento como algo que aconteceu, não como algo que a define. Ela respira fundo, reorganiza seus pensamentos e começa a buscar novas possibilidades. Essa atitude pode mudar completamente o curso da vida de alguém. Esse tipo de controle emocional também faz diferença nos relacionamentos. Quantos casais se separam não por falta de amor, mas por excesso de reação? Alguém diz algo em um momento de raiva, o outro responde com o mesmo impulso e em poucos segundos um simples desentendimento se transforma em uma ruptura. O indivíduo imperturbável, por outro lado, sabe que nem tudo precisa de uma resposta. Ele entende que o silêncio, às vezes, é mais poderoso que qualquer argumento. Algumas pessoas confundem essa postura com frieza, mas a verdade é que frieza é a ausência de sentimento, enquanto autocontrole é a presença de consciência. É sobre estar no comando, não ser comandado. Quando você se irrita com um motorista no trânsito, quando se deixa levar por uma provocação, ou quando passa o dia remoendo algo que não pode mudar, você entrega o controle da sua mente a algo externo. Marco Aurélio ensinava justamente o contrário. O autodomínio é o maior poder que existe, porque ninguém pode tirá-lo de você.
A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam há 2000 anos. Pessoas que aprendem a controlar suas emoções têm melhor saúde, maior sucesso e mais estabilidade mental. Estudos mostram que indivíduos com maior controle emocional exibem níveis de estresse mais baixos e tomam decisões mais racionais sob pressão. E foi exatamente isso que Marco Aurélio fez em sua vida. Mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, ele nunca se permitiu ser corrompido pelo ego, nem desanimado pela adversidade. Ele sabia que reagir com raiva ou desespero seria como render o império do seu próprio eu interior. O controle emocional também separa aqueles que desmoronam sob a crítica daqueles que crescem com ela. A pessoa que se ofende facilmente está sempre em guerra, porque qualquer palavra é o suficiente para feri-la. Mas aquele que aprendeu a não se abalar com as opiniões alheias mantém a paz onde todos os outros perdem a compostura. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a insignificância dos insultos, lembrando-se de que cada um age de acordo com a sua própria compreensão da vida. Se alguém te ataca, é porque ainda não sabe fazer melhor. Quando você entende isso, para de reagir e começa a entender. Na prática, esse tipo de atitude muda tudo. Imagine um ambiente de trabalho onde um colega faz um comentário injusto sobre você. A reação comum seria revidar na mesma moeda, criar tensão, provar que você está certo. Mas o estoico observa, avalia e escolhe não reagir. Ele sabe que não precisa vencer todas as discussões, porque a verdadeira vitória é permanecer em paz. E é essa paz que se torna a maior vantagem dos imperturbáveis na sociedade moderna. Enquanto muitos desperdiçam energia tentando controlar o comportamento dos outros, o indivíduo imperturbável concentra toda a sua força em controlar a si mesmo. Ele não se abala com críticas, não se perde em discussões, não gasta tempo tentando mudar o que está além do seu alcance. Ele simplesmente age, faz o que precisa ser feito e segue em frente. É por isso que essas pessoas parecem mais fortes, mais seguras, mais centradas. Elas não são melhores que os outros, apenas aprenderam a não lutar batalhas inúteis. Esse tipo de controle é o que faltou em tantos exemplos de pessoas que perderam tudo devido a um momento de impulso. A história está cheia de casos assim. Um ato impensado, uma resposta agressiva, uma decisão tomada no calor da raiva. E o preço para isso é alto. Em contraste, grandes líderes, atletas, pensadores e artistas que permaneceram estáveis em meio à pressão compartilham uma característica comum: a capacidade de manter a compostura quando tudo ao redor deles desmorona. O controle emocional não é uma habilidade inata, é um treinamento diário, é um exercício de consciência. É acordar todos os dias e lembrar que, por mais caótico que o mundo possa ser, você ainda tem domínio sobre o que pensa, sente e faz. Essa é a verdadeira imperturbabilidade de que Marco Aurélio falava, aquela que protege, não destrói. E quando você começa a praticar isso, percebe algo poderoso. O mundo para de te controlar. As opiniões param de te abalar. As situações param de te consumir. Porque no fim, nada pode tocar aquele que aprendeu a dominar a própria mente. Marco Aurélio disse que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Essa frase mostra profundamente como tudo o que sentimos vem de como interpretamos o que acontece. O mundo externo pode nos ferir, mas é dentro da mente que a dor ganha ou perde seu poder. É por isso que o desapego emocional é uma das maiores virtudes que se pode desenvolver. Não significa ser frio ou indiferente, mas sim entender que entre o que acontece e o que você sente, há um espaço. E nesse espaço reside o poder de escolher como reagir. Imagine alguém que foi traído. O primeiro impulso é o desespero. O sentimento de ser enganado, a raiva, a necessidade de vingança ou de entender o porquê.
Mas quando uma pessoa aprende o desapego, ela respira fundo e entende que o evento em si já ocorreu. Nenhuma reação impulsiva mudará o que aconteceu. A escolha, então, se torna continuar alimentando a dor ou usá-la como uma experiência de aprendizado. O estoico escolhe a segunda opção, porque entende que o sofrimento não reside no evento, mas na interpretação. Marco Aurélio ensinou exatamente isso quando disse: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Nestes dias, isso é mais importante do que nunca. Vivemos em uma era onde as pessoas reagem a tudo. Um comentário mal interpretado, um olhar de desaprovação, um atraso, um erro no trabalho. Pequenas situações se transformam em montanhas de ansiedade e irritação porque lhes falta a capacidade de desapegar. E quanto mais reagimos, mais nos tornamos prisioneiros do que acontece fora de nós. O desapego é o que quebra esse ciclo. Ele nos ensina a observar as situações de fora, como se estivéssemos assistindo à nossa própria vida de um ponto de vista mais elevado. Quando conseguimos fazer isso, a clareza emerge, a emoção diminui e a razão assume o controle. Marco Aurélio viveu esse princípio todos os dias. Como imperador, ele enfrentou problemas que a maioria das pessoas não suportaria nem por um dia. Traições políticas, guerras, epidemias, a morte de filhos. Ainda assim, ele mantinha uma mente serena. Ele escrevia para si mesmo que tudo o que acontece na vida é natural e que resistir às circunstâncias é como lutar contra a própria natureza. Ao aceitar os fatos sem julgamento, ele se libertava da dor que a resistência gera. Esse tipo de desapego pode ser aplicado a qualquer situação da vida moderna. Pense em um ambiente de trabalho, por exemplo. Alguém te critica injustamente na frente dos outros. O impulso seria responder imediatamente, defender-se, provar que você está certo. Mas o desapego permite que você veja além. A crítica pode não ser sobre você, mas sobre a frustração da outra pessoa. Ao não reagir, você preserva sua energia e mostra uma força silenciosa. Isso é o que muitos chamam de frieza, mas é apenas sabedoria. É escolher a paz em vez do conflito. O mesmo se aplica às redes sociais. Pense em quantas pessoas desperdiçam tempo e bem-estar mental discutindo com estranhos, tentando provar um ponto que ninguém realmente se importa em entender. Esse comportamento surge de uma falta de desapego. O indivíduo estoico, aquele que aprendeu a observar, lê a situação, compreende o contexto e segue em frente. Ele entende que reagir é o mesmo que se rebaixar ao nível de seu provocador. E no fim das contas, o domínio sobre o próprio silêncio é sempre o caminho para um controle maior. Esse controle é o que mantém a mente saudável. Pesquisas indicam que uma parte significativa dos casos de estresse e ansiedade está ligada à forma como as pessoas interpretam os problemas, e não aos problemas em si. Dois indivíduos podem vivenciar a mesma situação, mas reagir de maneiras completamente diferentes. Um se desespera, o outro se adapta. A diferença reside no grau de desapego que cada um possui. É como observar uma tempestade de uma janela. Aqueles que estão dentro dela sentem o vento e o frio. Aqueles que observam de longe compreendem seu movimento sem serem impactados. Esse desapego também ajuda a preservar relacionamentos. Quantas amizades e famílias se fragmentam porque alguém falou sem pensar e o outro respondeu com a mesma reação impulsiva? O indivíduo estoico, no sentido filosófico, é aquele que consegue conter a reação, pensa antes de falar e reconhece que a outra pessoa pode estar em um momento de turbulência emocional e não precisa ser confrontada com a mesma intensidade. Ao agir dessa forma, ele quebra o ciclo de conflito. Ele vence sem uma luta. Marco Aurélio costumava refletir que o mundo é feito de movimento e mudança, e que lutar contra o inevitável é uma fonte de sofrimento. Portanto,
O desapego é também um ato de humildade. É reconhecer que nem tudo depende de nós, que as pessoas cometerão erros, que as coisas darão errado, que a vida nos surpreenderá. E mesmo assim, a serenidade pode ser preservada. Um exemplo claro desse princípio pode ser visto em indivíduos que enfrentaram situações extremas e ainda assim mantiveram a compostura. Quando observamos figuras como Nelson Mandela, que passou décadas injustamente preso e ainda assim emergiu disposto a perdoar, estamos testemunhando o desapego em sua forma mais pura. Ele entendeu que a raiva o destruiria mais do que o aprisionamento. Ele escolheu o domínio da mente em vez da escravidão emocional. E esse mesmo princípio pode transformar qualquer um de nós. Quando você começa a praticar o desapego, percebe que a maior parte do seu sofrimento vem da forma como você se agarra às coisas. Você se apega à imagem que deseja manter, às expectativas que criou, às ideias de como as pessoas deveriam ser. Mas o mundo não se dobra aos seus sentimentos. Ele simplesmente é. E quando você aceita isso, a vida se torna mais leve. Da próxima vez que algo o irritar, antes de reagir, respire. Observe. Tente ver a situação de fora, como se estivesse observando outra pessoa nessa mesma situação. Esse simples gesto muda tudo. Porque o desapego o coloca no comando da sua mente. E quando você controla sua mente, nada mais tem poder sobre você. Isso é o que Marco Aurélio quis dizer quando escreveu que a dor não está nas coisas em si, mas na forma como as percebemos. Quando você compreende isso, percebe que a insensibilidade, no sentido estoico, não é dureza, é liberdade. É viver o que precisa ser vivido sem deixar que o mundo o arraste consigo. Marco Aurélio costumava dizer: espere por tudo e você não se decepcionará com nada. Essa frase é uma das mais simples e, ao mesmo tempo, uma das mais profundas de todas as suas reflexões. Ela mostra que grande parte do sofrimento das pessoas surge das expectativas que elas criam. A dor não está no que acontece, mas na ilusão de como as coisas deveriam ser. É por isso que o indivíduo estoico sempre parece ter uma vantagem. Ele não cria expectativas irreais sobre o mundo, as pessoas ou os resultados. Ele age, faz o que precisa ser feito e aceita o que vier, sem se desanimar. Vivemos em uma sociedade que alimenta constantemente a ideia de que tudo deve sair exatamente como planejado. Esperamos reconhecimento no trabalho, atenção dos outros, um amor perfeito, uma recompensa para cada esforço. E quando isso não acontece, nos frustramos, nos sentimos injustiçados e acabamos mergulhando em um ciclo de insatisfação. A verdade é que ninguém pode controlar o comportamento dos outros, muito menos garantir que o universo retribuirá cada gesto que fazemos. Quem compreende isso para de sofrer pelo inesperado, porque já aceitou que a vida é cheia de incertezas. Marco Aurélio governou um império inteiro, mas sabia que tinha controle sobre quase nada. Ele enfrentou traições de pessoas em quem confiava, perdeu batalhas e sofreu perdas irreparáveis. Ainda assim, escreveu para si mesmo que a tranquilidade vem quando deixamos de desejar o que não podemos controlar. Essa é a essência da terceira vantagem do indivíduo estoico. Ele não vive esperando que o mundo se comporte de acordo com seus desejos. Ele entende que as pessoas são imperfeitas, que a vida é imprevisível e que a melhor forma de se proteger emocionalmente é aceitar a natureza das coisas como elas são. Imagine alguém que dedica anos a um relacionamento esperando que a outra pessoa mude. Todos os dias, essa pessoa se frustra porque deposita a responsabilidade pela sua felicidade no outro. Quando ela decide parar de esperar e começar a agir de acordo com o que está sob seu controle, seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas,
ela descobre algo poderoso. A paz não depende do comportamento alheio. Esse é o verdadeiro significado da insensibilidade estoica. Não é deixar de amar, mas deixar de esperar que o amor venha de uma forma idealizada. O mesmo acontece no trabalho. Quantas vezes alguém se dedica completamente a uma empresa, esperando ser valorizado, promovido, reconhecido, e quando isso não acontece, sente que tudo foi em vão. Mas quando se aprende a agir sem expectativa, o foco muda. O prazer, então, reside no ato de fazer bem em si, e não na recompensa que se segue. O indivíduo estoico não trabalha por aplausos. Ele trabalha porque entende que o dever é o que mantém sua mente firme e seu propósito vivo. Esse desapego das expectativas também impede que as pessoas se tornem reféns do julgamento alheio. Quem busca a aprovação vive em um estado constante de ansiedade. Está sempre tentando adivinhar o que os outros vão pensar, o que vão sentir, o que vão dizer. O indivíduo estoico, no entanto, entende que as opiniões dos outros estão além de seu controle e, portanto, não se apega a elas. Ele faz o que é certo, não o que é popular. Marco Aurélio refletia que é tolice buscar o aplauso daqueles que não sabem o que é bom e o que é mal. Quando você compreende isso, a liberdade começa a surgir. Na prática, isso se traduz em situações simples do dia a dia. Imagine que você oferece ajuda a alguém e essa pessoa nem sequer agradece. A reação comum seria se sentir desvalorizado, ofendido ou arrependido por ter ajudado. Mas quando você vive sem expectativas, o ato de ajudar já é a recompensa. Você fez o que considerou certo e isso é suficiente. O resultado, seja ele qual for, não altera o valor da sua ação. Essa é uma forma de viver levemente, porque remove o fardo de esperar demais do mundo. Essa filosofia não é apenas uma bela ideia, ela tem implicações diretas na saúde mental. Pesquisas mostram que expectativas excessivas estão entre as principais causas de ansiedade e depressão. Pessoas que esperam demais dos outros ou da vida vivem em um estado constante de frustração. Aqueles que conseguem ajustar suas expectativas, no entanto, têm níveis de estresse muito mais baixos e são emocionalmente mais estáveis. E é justamente esse equilíbrio que os estoicos buscavam. A ausência de expectativa também fortalece a autoconfiança. Quando você para de depender da aprovação externa, começa a confiar mais em si mesmo. Quem age por dever e não por aplauso torna-se mais consistente, mais coerente, mais autêntico. Não muda suas ações dependendo de quem está observando, porque entende que o valor reside na integridade, não no reconhecimento. É isso que torna o indivíduo estoico um ponto de estabilidade em um mundo impulsionado por emoções voláteis. Muitas pessoas confundem essa postura com desistência, como se aceitar o que acontece fosse o mesmo que não lutar por nada. Mas é exatamente o oposto. O estoico luta com maior clareza, porque só luta em batalhas que pode vencer. Ele não desperdiça energia tentando mudar o que está além de seu controle. Ele se esforça no que depende dele e aceita o resultado com serenidade. É como um guerreiro que entra no campo preparado para a batalha, mas ciente de que a vitória não está garantida. Ele faz o seu melhor, e se o resultado não vier, ele não se destrói por isso. Um exemplo moderno disso pode ser visto em atletas que, mesmo após grandes derrotas, mantêm o equilíbrio emocional. Quando Serena Williams perdeu partidas decisivas depois de anos de preparação, ela manteve uma postura firme, sem drama, sem culpar o destino. Ela entendeu que havia feito o que estava ao seu alcance e que a derrota não apagava o valor do esforço. Essa mentalidade é um retrato vivo do que Marco Aurélio ensinava. Viver sem expectativas é viver em paz. É fazer o que precisa ser feito sem se apegar ao resultado. É entender que a vida não tem a obrigação de se conformar aos nossos planos.
E quando essa aceitação se torna parte da rotina, algo se transforma dentro da mente. As decepções diminuem, as reações se tornam mais calmas e a vida assume um ritmo mais natural. O indivíduo estoico, nesse sentido, é aquele que aprendeu a viver em harmonia com a realidade, sem exigir que ela se ajuste aos seus desejos. Marco Aurélio acreditava que o segredo da tranquilidade reside em amar o próprio destino. Não resistir ao que acontece, mas abraçá-lo, aprender com ele e seguir em frente. Essa é a essência do desapego estoico. É o que faz com que os estoicos, longe de parecerem frios, sejam os únicos verdadeiramente livres. Porque quem espera menos do mundo acaba recebendo mais da vida. A quarta regra que prova a vantagem dos estoicos na sociedade moderna é o domínio sobre a própria mente. Marco Aurélio costumava dizer que a alma assume a cor dos próprios pensamentos. E essa frase simples encerra uma verdade profunda que muitos ignoram. A diferença entre quem desmorona diante dos desafios e quem se mantém firme, mesmo em meio ao caos, está em como gerencia seu mundo interior. Ser forte emocionalmente não é ser frio ou indiferente, mas ter a consciência de que a mente é o único território que realmente nos pertence. Hoje, vivemos em uma era onde tudo disputa a nossa atenção. Notícias alarmantes, comparações constantes nas redes sociais, pressões profissionais, exigências familiares. É fácil perder o controle quando tudo parece urgente e pessoal. Pessoas que não dominam as próprias emoções costumam reagir impulsivamente, transformando frequentemente pequenos problemas em grandes tempestades. Isso é evidente, por exemplo, em alguém que deixa a raiva tomar conta e responde agressivamente a um comentário online, ou em um indivíduo que, movido pela ansiedade, toma decisões apressadas no trabalho e perde oportunidades valiosas. Marco Aurélio viveu guerras, traições políticas e perdas pessoais. Apesar de tudo isso, ele permaneceu sereno. Ele acreditava que não é o que nos acontece que nos destrói, mas sim como reagimos ao que acontece. Essa mentalidade o capacitou a navegar pelos períodos mais sombrios da sua vida com clareza e equilíbrio. O mesmo princípio se aplica aos nossos tempos modernos. Aqueles que cultivam essa insensibilidade racional, como alguns chamam, não são dominados pelos próprios sentimentos, mas usam a razão como um escudo. Considere alguém como Tom Brady, amplamente considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. Ao longo da sua carreira, ele enfrentou críticas, descrédito e uma pressão imensa incontáveis vezes. No entanto, a sua fortaleza mental diante da adversidade o tornou quase inabalável. Enquanto outros jogadores poderiam ter sido abalados por derrotas ou críticas, ele manteve o foco, observou, aprendeu e melhorou. Essa é a essência do estoicismo na prática: usar as emoções como combustível, não como âncora. Por outro lado, muitos exemplos ilustram o oposto. Celebridades e figuras públicas que, apesar de tudo o que o sucesso poderia oferecer, se perderam emocionalmente. A instabilidade interna os levou ao colapso. Não lhes faltava dinheiro, fama ou talento, mas lhes faltava controle. Faltou-lhes a sabedoria para olhar para dentro e perceber que nenhuma conquista externa é suficiente quando a mente está em guerra. Marco Aurélio afirmou: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa é a chave. Em uma sociedade cada vez mais reativa, aqueles que aprendem a se manter centrados, que observam em vez de explodir, que pensam antes de responder, naturalmente se destacam. No trabalho, nos relacionamentos e até nas redes sociais, indivíduos emocionalmente equilibrados inspiram respeito e confiança, porque transmitem algo raro: estabilidade. No entanto, dominar a mente não é algo que acontece da noite para o dia. Exige prática e autoconsciência.
Portanto, um valioso exercício estoico para quem deseja aplicar esse ensinamento é a observação consciente. Sempre que algo te irrita, frustra ou assusta, em vez de reagir imediatamente, pause e observe o que está sentindo. Pergunte a si mesmo: isso realmente importa daqui a um mês? Isso está sob o meu controle? A maioria das coisas que perturbam a nossa paz não tem poder real sobre nós. Somos nós que as alimentamos com a nossa atenção e emoção. Esse controle mental também permite que uma pessoa permaneça produtiva, mesmo em tempos difíceis. Imagine alguém que inesperadamente perde o emprego. A reação comum é o desespero. Mas o estoico entende que o controle reside apenas nas próprias ações, não nas circunstâncias. Então agem com calma, reorganizam os pensamentos, buscam soluções e transformam a dificuldade em oportunidade. A diferença está na maneira como pensam. Hoje, estudos científicos confirmam o que Marco Aurélio articulou há quase 2000 anos. Pesquisas em psicologia positiva e regulação emocional indicam que indivíduos que conseguem gerenciar os próprios pensamentos e emoções experimentam níveis mais baixos de estresse, melhora na saúde física e maior sucesso a longo prazo. Em outras palavras, ser emocionalmente não responsivo, no sentido de não ser controlado pelas emoções, é de fato uma vantagem prática e comprovada. O estoicismo não nos ensina a ignorar os sentimentos, mas a colocá-los no devido lugar. A emoção é um visitante, não um residente permanente. E quando você entende isso, nada mais consegue te abalar facilmente. É como estar no olho de um furacão e ainda manter um olhar sereno. Marco Aurélio encarnou esse exemplo. Mesmo sob o imenso peso do Império Romano, em meio a traições e tragédias pessoais, ele nunca permitiu que a turbulência externa invadisse a sua mente. Essa é a vantagem dos inabaláveis. Eles não são frios, são livres, livres da escravidão emocional que domina a maioria das pessoas. E a liberdade interior é o primeiro passo para qualquer verdadeira conquista. Portanto, se há uma coisa a aprender com esse ensinamento, é que o verdadeiro poder não reside em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Porque, como o próprio Marco Aurélio afirmou, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A vida sempre testará a nossa paciência, a nossa força e a nossa capacidade de permanecer calmos em meio ao caos. O mundo não vai parar para nos dar tempo para respirar. Portanto, aprender a viver com sabedoria, como Marco Aurélio ensinou, é o que realmente nos prepara para o que está por vir. Cada lição que você ouviu aqui não é uma ideia distante ou um conceito filosófico complicado. É uma ferramenta prática, uma maneira de ver a vida com maior clareza e menos sofrimento. Então, se esse conteúdo ressoou com você, se em algum momento você se viu em uma dessas situações e percebeu que pode mudar a forma como reage, por favor, compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial, alguém que você acredita que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma simples reflexão pode ser precisamente o que alguém precisa para alterar completamente o curso da sua vida. Obrigado por me acompanhar até aqui e lembre-se, aplicar o que você aprendeu é o que realmente traz a transformação. Mantenha-se firme, continue observando e continue crescendo todos os dias. Te vejo no próximo vídeo.